Oi, gente, eu sou Ivone Lemos e hoje eu estou aqui no podcast, Aqui Pode Podcast, e o nosso convidado hoje é o professor Carlos Barros, que é cantor, professor de História e mestre em Ciências Sociais. Hoje a gente vai falar de carnaval. Oh, que delícia, hein? Carnaval. O Carnaval da Bahia é conhecido internacionalmente pela sua intensidade, alegria e a participação popular massiva, que se mantém como evento único e de grande relevância cultural para o Brasil e o mundo. E agora vamos mergulhar no Carnaval. Professor, muito obrigada, viu? Que bom que aceitou o nosso convite. Prazer estar aqui, prazer estar com vocês. Carnaval, né? Carnaval é uma. Eu nasci em Salvador em 1976 e quando eu tinha 10 anos de idade, estourou o Faraó, né? Lendária Faraó. Das grandes revoluções da música e da estética no Carnaval da Bahia. Então, falar de Carnaval é uma alegria muito grande. Uma manifestação, uma festa, um evento que me atravessa como pessoa, que me atravessa no meu papel como educador e que me atravessa no meu papel como artista também. Não existe, eu acho que nenhum artista que tenha nascido em Salvador que de alguma forma não se influencie, não tenha se influenciado por essa atmosfera do carnaval. Né? É aquela sensação que quando você chega na avenida, tudo muda, né? Você pega uma atmosfera de muita energia, muita alegria. Só sabe explicar quem está vivenciando aquilo ali, né? É porque o carnaval muda. Eu acho que até antes de chegar na avenida, o carnaval já muda o ambiente, ele já muda o ar. Quando eu era mais jovem, isso me tocava mais. Hoje me toca menos. Uhum. Mas porque eu já vivi também muitos carnavais. Sim. Um carnaval desde os 18, eu tenho 47, eu estou falando de quase 30 carnavais. Esse ano se completaram 30 carnavais. Mas o carnaval muda porque, inclusive, na cidade de Salvador, o carnaval estrutura, né? Economicamente, o carnaval divide o tempo mais do que em outros lugares, né? Uhum. Acho que o Rio de Janeiro e Salvador são duas, Recife, são cidades em que o carnaval ele é um divisor de tempo também. Sim, sim. Lindo Carnaval de Recife, né? Professor, me fale uma coisa. O que significa a palavra carnaval e como originou esta palavra? Carnaval é uma palavra de origem latina, Uhum. e que foi popularizada depois, né, na Europa e chegou até nós, e que tem uma relação direta com afastar a carne, afastar os elementos da carne. O carnaval, embora tenha origem em diversas celebrações pagãs, né, anteriores à era cristã, o carnaval foi incorporado à era cristã como um momento em que a norma e a regra é invertida. Uhum. Tanto que no nosso calendário, a definição da data do carnaval ela está associada à definição da data da quaresma e vice-versa. Uhum. Né? Os 40 dias após o carnaval são os 40 dias que se referem à lembrança do martírio de Cristo. Logo após a quaresma, nós temos a Semana Santa, a Sexta-feira da Paixão, Sim. Sábado de Aleluia e o Domingo de Páscoa. Então, o carnaval, esse afastamento da carne, ele tem uma ideia, ele traz consigo uma ideia de que neste tempo, o carnaval, tudo é possível. Porque naquele momento ali, lembra-se que logo depois a gente vai celebrar a existência de Cristo, o seu martírio e a sua ressurreição. Então o carnaval, ele e a gente está falando de uma tradição europeia, evidentemente, né, que é o que nos chega, é o que vai chegar para nós. O carnaval ele é um momento em que há uma inversão dos valores da sociedade, porque no momento seguinte, que é a quaresma, tudo volta ao lugar, no sentido cristão. Tem um autor russo chamado Mikhail Bakhtin, que estudou o carnaval, né, a partir da obra de François Rabelais, e o Bakhtin ele trabalha exatamente com esse conceito, né, o conceito dessa inversão. É no carnaval que nós temos Momo, né? O rei Momo, a ideia de Momo é uma divindade grega, né? Uhum. É filho da noite e do sono.
Então ele é o desvario. É justamente por isso que o carnaval, ele é o rei do carnaval, porque ele é o rei do desvario, associado à primeira carta do tarô, que é a carta do mago, e ao mesmo tempo a última carta do tarô, que é a carta do louco. Então, tudo isso inscrito nas tradições indo-europeias que se afirmaram na cultura europeia e que invadiram o cristianismo, né? Foram apropriadas pelo cristianismo. Então, a ideia de carnaval está associada a isso, a esse momento em que há uma inversão dos valores, e que ao haver essa inversão dos valores, tudo pode, mas tudo pode e logo depois virá a penitência. A penitência que lembra o martírio de Cristo e posteriormente a sua ressurreição. Muito bom. Quando e como o mesmo chegou no Brasil? Acho que já respondeu. Chegou através, a gente está falando da colonização, século XVI, que é a América Portuguesa, como a gente chama ainda, até o século XIX é a América Portuguesa. E é exatamente no século XIX quando você vai ter a vinda de Dom João VI para cá, a transformação do Rio de Janeiro depois na capital do Reino Unido, de Portugal e Algarve. Então essas tradições começam a serem apropriadas, trazidas e apropriadas para as zonas urbanas do Brasil, né? Com muita influência dessa ideia do Carnaval da Idade Média, porque embora já seja no período contemporâneo, existe uma longa duração histórica aí que rememora esse carnaval da Idade Média europeia, né, francês, espanhol, português, né? O próprio Rei Momo, do ponto de vista contemporâneo, tem uma influência muito grande da Espanha na construção dessa figura do Rei Momo, como a gente conhece, né, glutão, mais gordo, né? Sentado na sua cadeira, dançando com os bastões. Isso é muito do imaginário espanhol. Então, do século XIX para o início do século XX, a gente começa a ter esse embrião do que a gente conhece como carnaval, né? O carnaval das elites, de um lado, e do outro lado, o carnaval dos pobres, excluídos e dos escravos, ainda escravizados no Brasil, que é o intrudo, né? Que era uma permissão. Não é intruso, né? Não, é intrudo. Isso. Intrudo. O intrudo era esse carnaval popular, que guarda muitas semelhanças com manifestações ainda hoje no próprio carnaval. As pessoas seria a raiz do carnaval? A raiz do carnaval, não somente, porque... Seria a raiz do carnaval popular? Seria a raiz da versão popular do carnaval. Porque o carnaval ele surge como algo da elite. Né? Sim, sim. O carnaval é uma festa de elite. O carnaval é a inversão dos valores da elite. Porque essa inversão de valores não era permitida às populações mais pobres. Não precisamos lembrar que a grande parte das manifestações populares ao longo da história, de um jeito ou de outro, foram criminalizadas, sobretudo no Brasil. Sim. Os sambistas eram perseguidos, os capoeiristas eram perseguidos, né? A capoeira tratida como um esporte, mas como uma manifestação popular, cultural popular, negra, preta. Então, a inversão de valores permitida era dos clubes, era dos grandes saraus, onde aconteciam dos pranchões que eram também utilizados já no início do século XX, onde você tinha as pessoas fantasiadas, dançando. O intrudo era, inclusive, tido por muitos como algo animalesco, porque tinha uma dimensão, não era animalesca, mas tinha uma dimensão rude, no sentido de ser mesmo algo como uma resposta àquela sociedade escravocrata, racista, preconceituosa. Então tinha o lance de jogar as bolas de água, e às vezes eram bolas de urina. Era isso que eu queria saber, essa diferença Sim. do intrudo com, né, a classe alta e a classe baixa, os pobres e os ricos. Como era essas diferenças? Em geral, a expressão intrudo ela é utilizada para essas manifestações, essas manifestações populares. Sim. Era o carnaval do povo. Durante os anos 80, criou-se uma expressão muito preconceituosa aqui na Bahia, que diz assim, tem determinados lugares do carnaval que só vai brau. E brau era uma corruptela, uma palavra que associava-se justamente a pessoas de baixa escolaridade, pessoas pretas, periféricas, de onde nasce
o nome de Carlinhos, né? A brincadeira de Carlinhos é essa. E o Brau dele era com U, originariamente, né? Sim. Era uma referência a isso. Depois vira o Brown mesmo, como uma referência identitária de Carlinhos Brown positiva, né? De James Brown, né? Assim, o preto pop, né? Porque Brown eu faço uma leitura de Brown muito interessante, assim, para mim, que é o Brown, um desdobramento da negritude pop de Gilberto Gil, muito, muito direta. Aquilo de Gil lá do Realce aparece em Brown muito fortemente, assim, né? Do disco Realce, do negro brilhoso, altivo, forte, internacional. Brown sempre, Bethânia fala isso, né? Que quando ela conheceu Brown dizia para ela: eu quero ser uma artista internacional. E aí essa viagem que a gente faz do Intrudo para Carlinhos Brown faz sentido, porque no Intrudo, nesse movimento da rua, é esse movimento da rua que vai gerar, décadas depois, esse empoderamento das pessoas mais pobres, das pessoas pretas, dos povos afro, etc. Mas no Intrudo, pelo que eu andei sabendo, os ricos jogavam flores, pétalas de flores, né? Águas cheirosas, canelas. Era tudo isso mesmo. E os pobres respondiam com a hipocrisia da elite ao derramar isso no carnaval. Quando no cotidiano as elites só derramavam fel e coisas fétidas no povo, era respondido dessa maneira pelo povo. Né? A gente não tem que... A luta de classes, as lutas de classes no Brasil acontecem de maneira... diferentemente do restante da América Latina, em que você teve rupturas muito, muito evidentes, aqui as tensões entre as classes acontecem nas manifestações mais corriqueiras. Até hoje acontece nos elevadores de serviço, né, em que os empregados entram, que é diferente do elevador, e a justificativa é que são elevadores de carga. Não é. Há uma ideia mesmo de quem entra pelo fundo, de quem entra pela frente. Sim. Se a gente vai lá para o século XIX, início do século XX, isso aparecia no carnaval, né? Fortemente. Professor, comenta aí pra gente o carnaval de rua, as escolas de samba, os clubes. O carnaval da Bahia, a primeira metade do século XX foi muito rica, né? Você tinha os carnavais de clubes, que eram os carnavais das elites mesmo, assim, que quem adentrava esses clubes, esses carnavais, eram as famílias bem nascidas do ponto de vista financeiro. O carnaval de rua ele era uma contraparte disso. As elites, inclusive, ficavam muitas vezes nas varandas desses clubes assistindo o povo se divertir, mas a gente tinha escola de samba, né? As escolas de samba que duraram até mais ou menos os anos 60 e que eram escolas de samba associadas aos bairros da cidade. Havia uma coisa no Carnaval de Salvador muito interessante, né, ao longo desse século XX, que era a relação do Carnaval com as zonas da cidade de Salvador. Quando a gente fala de Carnaval da Bahia, é bom situar isso. Eu estou falando basicamente do Carnaval de Salvador. Você vai para o interior, você vai para Maragogipe, você vai encontrar outras tradições. Você vai para o norte da Bahia, Juazeiro, você vai encontrar outras tradições. Sim. A gente está falando aqui, circunscrevendo o que a gente está falando, a cidade de Salvador. As escolas de samba representaram um momento muito interessante de coexistência no tempo, inclusive, com a origem das escolas de samba na cidade do Rio de Janeiro. Produzindo, inclusive, um link entre essas duas cidades e um link entre esses carnavais. Porque as escolas de samba no Rio de Janeiro começam na chamada Pequena África, na região do Estácio, no centro do Rio de Janeiro, com uma influência muito grande de Tia Seata, que foi uma mulher de Santo Amaro da Purificação, uma mulher ligada ao candomblé, que vai para lá e que reúne dentro da casa dela o que veio a se tornar uma das primeiras gerações do samba carioca, talvez a primeira geração do samba carioca. Conta a lenda que o primeiro samba gravado em disco no Brasil, que é pelo telefone, né? O chefe de polícia, pelo telefone, mandou avisar que na Praça 11, a polícia vai... Enfim, a referência é justamente a... Não estou lembrando da letra completa agora. A referência exatamente de que
o chefe de polícia ligou para avisar que na Praça 11 tinha um samba, que tinha que Uhum. prender o sambista. Esse primeiro samba, que é um samba de senhor, que foi gravado por um cara chamado Baiano, que também era de Santo Amaro. Que interessante. Então, E essa música é muito bonita. Esse link, né, entre as escolas de samba na Bahia e no Rio de Janeiro, a Bahia vai perdendo o lance da escola de samba, porque vai ganhando outros também, né? Eu não posso deixar de falar da importância dos afoxés, Uhum. né? Filhos de Obá, que foi um afoxé importantíssimo, Pândegos da África. Os afoxés surgiram trazendo a grandiosidade dos reinos africanos para as ruas de Salvador. Então, se você tinha os afoxés, eles são comparáveis do ponto de vista da exuberância e da altivez aos clubes de carnaval, porque as pessoas iam para a rua, os negros, os pretos da cidade de Salvador, enaltecendo as suas origens étnicas, sobretudo iorubas, angolanas, né, moçambicanas, das regiões da África, de onde vieram pessoas que foram escravizadas aqui, culminando em 1959 com, até hoje, o maior numericamente, e creio que do ponto de vista da representação, da representatividade também, afoxé do mundo, que é o afoxé Filhos de Gandhi, feito por estivadores, né, do Porto de Salvador, que se vestiam com tecidos, muitos trabalhavam com a importação de roupas, e profundamente influenciados pelo cinema e pelo que vinha, pelas informações que vinham no cinema do Oriente, da Índia, da China, né, e elegeram Gandhi, a figura de Gandhi, como uma figura representativa da paz, mas muito influenciado pela mídia, que é uma outra característica importante da cidade de Salvador, da Bahia nesse lugar, como nós, de uma forma muito respaldada na história de uma cidade que foi a mais importante da América do Sul durante 200 e poucos anos, né? Como nós temos a facilidade de incorporar aquilo que é estrangeiro e tornar nosso. Uhum. Antropofagicamente. A Bahia é muito antropofágica, né? Tem uma, não posso deixar de citar isso, tem uma canção do Caetano Veloso que chama-se Bahia Minha Preta, que ele diz assim: Bahia minha preta, como será? Se tua seta acerta o caminho e chega lá, insiste no que é lindo e o mundo verá. Tu voltares indo ao lugar que é teu no globo azul, rainha do Atlântico Sul. Esse lugar da Bahia, no nosso carnaval, isso se apresenta muito fortemente. Como a gente trouxe, eu citei o caso emblemático dos Filhos de Gandhi, porque se fala muito pouco dessa influência. O professor Milton Araújo Moura, que foi meu orientador de mestrado, ele sempre apontou isso, como o orientalismo foi importante para o nosso carnaval, esse imaginário do Oriente entre nós, né? Então, o carnaval da Bahia não é somente europeu e africano. Ele tem elementos que vêm de outras partes do mundo, e o Gandhi, por incrível que pareça, quando eles se vestiam com os lençóis, porque antes dessa fantasia que a gente conhece, eram lençóis brancos mesmo. Numa estética que também remonta os patronos do afoxé de Gandhi, que é o Xalufã, o branco de Oxalufã e o azul escuro de Ogum. Mas o branco da paz, né, da paz de Oxalufã, e o azul da rua de Ogum, que é o dono absoluto das estradas, dos caminhos. E, ao mesmo tempo, eles eram estivadores, profundamente ligados ao mar, né, por onde tudo chega na Bahia, pelo mar. Verdade. E a gente falando sobre os afoxés, e hoje, né, eles fazem parte do cenário cultural, turístico da cidade de Salvador, mas nem sempre foi assim, né? Eu fico me perguntando se teve tempo de esconderijos dos afoxés. Como se fosse assim uma exclusão. Não era coisa de preto. Uhum. Como para muita gente ainda é hoje. Era uma coisa ligada ao candomblé. O candomblé foi uma religião proibida, né? Perseguida durante muito tempo. Uma das figuras que foi extremamente importante do ponto de vista da oficialidade do Brasil para
retirar a proibição oficial do candomblé foi o presidente Getúlio Vargas, porque mãe Aninha, que era mãe de Santo de Lechel Pofonjá, fez um jantar para ele e ele ficou felicíssimo com isso. E aí ela disse, mas a minha religião é perseguida. Você gosta da minha comida, mas essa comida né, eu aprendi nos afazeres do terreiro. E Getúlio foi importante. E aqui na Bahia Roberto Santos, né, que essa perseguição vai diminuindo com o tempo, mas tudo que é da estética negra, que se refere à negritude, demorou muito tempo para ser não é conquistar o espaço. Conquistar o espaço. A gente tem que lembrar que o Ilê, já nos anos 70, em 74, quando o Ilê ele é fundado, um jornal muito famoso da cidade de Salvador estampou na capa a saída do Ilê com um lead, né, de notícia, uma capa de matéria, né, título de matéria, temeroso, né? Esses pretos todos juntos na rua, no bloco. Por isso que o Ilê surge com essa definição e essa decisão de que só podem sair pessoas pretas. Hoje já saem pessoas negras, pessoas pardas, pessoas mais claras, né? Pessoas do meu tom de pele já saem nele aí. Porque também os tempos mudaram e a própria ideia de negritude... E que alegria, né? Que alegria, a própria ideia de negritude, ela se modifica com o tempo. Mas o afoxé foi tão perseguido quanto tudo aquilo ao longo do tempo que se referia a aspectos da negritude, como o cabelo crespo é perseguido até hoje. A gente vê uma diversidade de atrizes, atores, cantores que têm algum tipo de relato sobre, né, terem que disfarçar os cabelos, porque o cabelo é um demarcador muito evidente da negritude brasileira, né? Eu vou pedir para a produção baixar um pouquinho o ar, viu, minha gente? O frio está abençoado. Continuando essa conversa maravilhosa, quando o Carnaval baiano começa a ter a cara do Carnaval da Bahia? Eu penso que no final dos anos 70, no início dos anos 80, porque a gente vai ter, na década de 50, o trio, né, a grande invenção do trio elétrico, que é o afoxé Filho Gigante bebe da fonte do Oriente e Dodô e Osmar, esses dois grandes criadores, logo depois o Orlando Tapajós, que foi muito importante para a consolidação do trio. Eles beberam do rock, beberam da Chuck Berry, beberam de Elvis Presley, beberam da guitarra elétrica, né? Transformando um instrumento acústico, criando o instrumento, que é o pau elétrico, e criando a guitarra baiana, né? Sempre que eu falo sobre isso, eu tive uma conversa muitos anos atrás com Daniela Mercury, e ela bateu um papo com o Moraes, olha que coisa interessante. Eu conversei com ela, e ela me disse que tinha conversado com Moraes Moreira, que disse para ela que tinha conversado com Osmar. Parecendo uma sessão espírita, isso, né? Exatamente. E aí, a época o Moraes estava vivo ainda. Aí ela disse que Moraes teria dito a ela que tinha rolado uma conversa entre... Eu acho que era uma brincadeira de Osmar, né? Sim. Tinha rolado uma conversa de Osmar e Dodô com Caymmi sobre furar o violão para eletrificar. Porque Caymmi disse assim, o meu violão ninguém fura. Sendo brincadeira ou não, nem ela própria sabe se essa história é verdadeira, mas tem uma demarcação importante de lugares aí. Né? O grande violão de Caymmi, que teve uma interferência enorme na estética do carnaval brasileiro, foi Caymmi que escreveu o que a Baiana tem. Né? Foi Caymmi que ensinou Carmen Miranda a fazer os trejeitos da Baiana no filme. Né? Música muito marcante, que por onde a gente passa no Brasil ou fora do Brasil, todo mundo canta, né? O que é que a Baiana tem? Muito interessante. Mas Caymmi dizia o seguinte, aqui é a divisão, aqui eu não furar o meu violão, não. Então, esse experimento aí da eletricidade não me cabe. Eu acho que Moraes fez uma anedota, uma brincadeira, né? Mas no final dos anos, aí sai trio nos anos 50, para sua pergunta, né? Quando é que ele se parece com o que a gente tem hoje? Quando a gente chega nos anos 70, a gente tem uma grande revolução no Carnaval da Bahia, que é a criação do Ilê. Logo depois, a dissidência do Ilê virou Olodum.
os afoxés permaneceram seguindo, Sim. as escolas de samba começam a reduzir o seu fluxo e deixam de fazer parte do carnaval, os blocos de índio, Apache, Comanche, começam a ocupar o seu lugar e o trio avança no final dos anos 70 para os anos 80. Em 75, Moraes é o primeiro cantor, a primeira voz de trio, quebrando uma regra instituída no trio elétrico, que era de música instrumental, né? Então, o trio elétrico também tem uma outra contribuição importantíssima para a música, que era a qualidade das composições, das melodias, das harmonias feitas especialmente para o carnaval, pegando o frevo. Referência era o frevo. A referência do frevo de Recife com o envenenamento do elétrico do rock em território baiano. Uhum. Mais uma vez, a Bahia sendo absolutamente cosmopolita. Eu falei do elétrico. É um agudo de guitarra aqui, ó, tá vendo? Isso foi Osmar. Pois é. Osmar e Dodô ainda Estamos aqui. Então, com a chegada dos blocos afro, com a chegada do Lê, com a chegada do Urutum, o que vai acontecer? Você vai ter agora uma negritude com um discurso político evidente, dizendo assim, nós queremos o nosso espaço. E ponto final. E aí você vai ter das coisas mais emblemáticas daquele momento, né, quando você tem além do que bloco é esse, né, branco, se você soubesse o valor que preto tem, tu tomava banho de piche branco, ficava preto também. Eu não te ensino minha malandragem, nem tampouco minha filosofia. Quem dá luz a cego é Bengala Branca e Santa Luzia. Ai, ai, meu Deus, bloco é esse? Eu quero saber. É o mundo negro que viemos mostrar para você. Quando o Letícia surge dizendo isso, ele demarca o território. Agora eu tenho o trio, de certa maneira, é importante dizer isso, era muito popular, mas trazia elementos muito mais facilmente, embora o rock tenha nascido negro, né? Mas o rock se tornou branco na história do mundo. E Recife, embora o Recife seja uma cidade muito com uma presença negra muito grande, mesmo em Salvador, mas o frevo também era um ritmo que não era tão associado à negritude. Então você tem uma dimensão do carnaval branco, né, baiano, sim, mas agora os negros chegam e dizem assim, a gente quer o nosso espaço nesse negócio aqui. E aí você tem, ao mesmo tempo que uma tensão, como tudo na história do Brasil, uma tensão grande ali, roçando eles, mas em algum momento eles se entrelaçam, porque Moraes, importantíssimo para isso, Moraes vai levar para cima do trio o Ijexá, o ritmo do Ijexá. Né? E quando nos trios elétricos começa a ter os cantores? Moraes, Moraes que... Moraes, em 75, ele sobe pela primeira vez para cantar. Aí, a partir daí, você começa a ter uma série de os novos baianos, sim, o Baby com o Pepeu, né? Baby é uma das primeiras, não vou entrar nesse mérito, sim, de que é a primeira que subiu, porque existe uma discussão grande. Minha amiga Laurinha Arantes, queridíssima, tem informações importantíssimas sobre isso, né? Cantava cantando Cheiro de Amor, e tem, né, uma precursora do trio elétrico também, depois vai vir Sarajane nos anos 80, mas Moraes, ele leva como compositor, como instrumentista e atento a esse movimento do Carnaval da Bahia, Moraes leva o Ijexá para cima do trio, né? Com coisas lindas, as parcerias, sobretudo, de Moraes Moreira com Abel Silva, as parcerias de Moraes Moreira com Antônio Risério, sobretudo, né? Aquelas coisas lindas dele, né? Eu me lembro uma dele com Moraes, com Risério, pensou o carnaval, mas tem toda a cidade vai navegar no mar azul Badauê, fazer tempero se namora na massa do massapê, baba de moça no carapuá, é ganza bongo, a gogopira, é ganza bongo, a gogopira, é ganza bongo, a gogopira, pá, pá, tacatitá, tacatitá. É um Ijexá que no fundo tem um alujá de Xangô ali, surdo, mas que está presente também. Moraes que empretece
o trio elétrico. Ele é o primeiro que bota a negritude lá em cima. Ele que era um homem mestiço, tido por muitos como branco, mas um homem de pele clara, com aqueles cabelos encaracoladíssimos, lindos, né? Esvoaçantes, vindo dos Novos Baianos, daquele grupo que se enfurnava no sítio para tocar próprios Novos Baianos que já misturavam rock com samba. A versão mais famosa de uma canção de Assis Valente que nós conhecemos é dos Novos Baianos, né? Chegou a hora dessa gente bronzeada mostrar seu valor. Aquele Assis Valente, década de 20, 30, que ficou famoso com a releitura dos Novos Baianos. Então, esse final dos anos 70 traz tudo isso. E traz, não posso deixar de dizer, também 3 outras figuras que foram muito importantes. 2 com uma proeminência maior e uma terceira que aparecia pouco, mas que quando aparecia no cenário nacional, sobretudo no início dos anos 80, popularizou muito os frevos eletrizados do Carnaval da Bahia. Eu estou falando de Caetano e Gil, muito fortes, né? Caetano em 69, atrás do trio elétrico, a canção, né? Seriam eles esses cantores, essas estrelas da década de 70, do Carnaval baiano? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Caetano muito fortemente, né? Caetano tem um disco inteiro chamado Muitos Carnavais, que é um disco de 74, que tem marchas, muitas marchas, tem sambas, mas que é um disco onde ele gravou uma série de referências ao Carnaval da Bahia. Caetano que se negava à folclorização, como se nega até hoje, vivo, graças a Deus, mas que justamente apontava que a Bahia, ele se conectou muito imediatamente à ideia da modernização do trio elétrico, mas sem esquecer, e também foi muito aberto à negritude que estava emergindo ali, porque o mesmo que fez em 69, atrás do trio elétrico, 10 anos depois, em 79, ele faz o Beleza Pura, né? Quando essa preta começa a tratar do cabelo, é de se olhar toda a trama da trança do cabelo. Conchas do mar, ela manda buscar pra botar no cabelo. Toda a minúcia, toda a delícia. Isso é Caetano. Gil com Refavela em 77, que é um disco emblemático dele. Ele vai para a Nigéria, vai ele Caetano, festival da Nigéria. Gil faz o Refavela, Caetano faz o disco Bicho, que traz Odara, Junira 50 Kobo, uma sonoridade africana que eles levam e trazem presentes no Carnaval da Bahia. Gil ressuscitou literalmente os Filhos de Gandhi em 73, porque o Gandhi surge em 59, mas em 73 ele estava com pouquíssimos integrantes. Gil traz o prestígio dele, recém-chegado do exílio, uma estrela da música brasileira, veio para aqui por cima da carne seca e compõe a canção Filhos de Gandhi e sai no Gandhi diversos anos, no chão do Gandhi, atraindo as atenções. Então, Caetano e Gil foram 2 construtores, né? Que é a pergunta que você faz. Sim, como é que o Carnaval se parece? Sim. Eles constroem isso. E a terceira figura do que eu ia falar era a própria Gal, porque no final dos anos 70, embora não participasse, Bethânia participava, por incrível que pareça, mais do que Gal do Carnaval de rua. Bethânia saía na rua no Carnaval, nesse período aí. Mas Gal gravando, né, Festa do Interior, Bloco do Prazer, Festa do Interior de Moraes, Bloco do Prazer de Moraes, gravou, cantou frevos de Caetano nos anos 70 também, em compactos, né? Fez, e a figura dela se parecia, a figura de Gal no final dos anos 70 deu base para Sarah Jane, para Laurinha Arantes, décadas depois para Daniela Mercury, para Ivete Sangalo. Gal tem um show chamado Gal Tropical, em 79. Depois, em 83, ela fez um show chamado Baby Gal, que lotava estádios. Você pega vídeos disso na internet, você for ver a postura. É uma cantora de trio elétrico. Que está ali. Fazendo a festa que é da cantora de trio. E as cantoras de trio, já adiantando até um pouco isso, aí esse fenômeno das cantoras de trio, que é um outro elemento importante do carnaval como nós conhecemos, Sim. A figura das estrelas das cantoras de trio já são do final dos anos 80, porque a gente vai ter esse samba reggae. É nesse momento que o carnaval passa por essa reinvenção e tem esse boom nacional?
Outra, né? Porque a reinvenção de Dodô e Osmar projetam num momento. Uhum. A reinvenção de Moraes e a reinvenção dos blocos afro projetam em outro momento. Uhum. Sara Jane e Luiz Caldas, não tem como não falar deles dois, pelo amor de Deus. A Aurea Rotinha foi para o Faustão. Luiz também. Com Fricote, que é uma música absolutamente controversa, não preciso dizer aqui, né, que é o nega do cabelo duro que não gosta de pentear quando passa lá, enfim, né? Mas esta música foi emblemática, mas a figura de Luiz. Uhum. Né? Luiz era um rapaz magérrimo, nesse sentido, magérrimo como a indumentária andrógena, também se aproximando um pouco do que o próprio Caetano já representava, né? Caetano se apresentava do final dos anos 70 para os 80 de batinha branca, barriguinha de fora, cabelos grandes, batom, beijava os músicos. Luiz não chegava tanto. Aquela barriguinha de tanquinho. Uma barriguinha de tanquinho, exatamente. Os trejeitos masculinos e femininos, que tanto ele quanto o Gil se misturavam muito, foram muito importantes para a discussão também de gênero, né? Que ia para o carnaval, importante dizer isso. Tem uma brincadeira com os amigos que dizem assim, a nova geração, a geração mais nova, maravilhosa que a gente vive hoje, os que têm 20, 25 anos menos do que eu, fecham, como a gente brinca, né, na linguagem do meio gay, porque o povo acha que fecha hoje. Porque essa galera já fechava literalmente lá atrás, né? Caetano e Luiz. Luiz traz um pouco disso. Só uma pausa, professor. Você que está aí nos assistindo, não esquece de curtir, se inscrever e continua aqui com a gente. Tem sempre conteúdos maravilhosos. Segue, professor. Com certeza. Luiz aparece, vai para o Globo de Ouro, que é no programa de televisão. Tudo isso que eu estou falando, basta buscar no YouTube. Ainda bem que a memória audiovisual está nesse aplicativo. Está disponível, né? Uhum. Luiz ia e tinha o negócio de dançar com a mãozinha. Com os dedinhos para cima, né? Os dedinhos para cima. Depois teve Dança da Galinha, que Sara Jane fez também, Abre a Rotinha. Luiz foi o nosso primeiro popstar desta nova revolução, depois de Moraes. Sim. Então, por isso que são muitas revoluções. Por trás, e caminhando entre isso, ainda como músico e compositor de algumas canções, tem Brau. Porque Brau começa também a figurar e a aparecer aí. Brau tocava no estúdio WR, que era um estúdio importantíssimo da cidade de Salvador, que lançou muita gente e dominou a tecnologia no final dos anos 80 de gravação dos tambores do samba reggae, porque era dificílimo gravar, repique, tamborins, tudo junto, os surdos, né? Era muito difícil equalizar aquilo tudo. Foi nos estúdios WR que essas experiências foram feitas e possibilitaram a gravação dos discos da banda Reflexos, da banda Mel, das bandas todas. Babado Novo, né? Que já é mais recente. Né? Quando o Babado Novo surge, essa tecnologia já estava dominada, já estava dominadíssima através do WR. O WR ensinou, por exemplo, estúdios fora da Bahia. Quando a Timbalada gravou o primeiro disco dela, em 93, que foi na Universal, tem uma história muito interessante. A gente já indo para os desdobramentos disso. Sim. A Universal não queria gravar a Timbalada, porque disse que não vou lembrar o nome do instrumento agora, um dos instrumentos mais agudos, o timbal. O timbal tinha um som muito estridente, e que aquilo não ia, aquele som era irritante. E eles apostaram que a Timbalada não ia para lugar nenhum. E o primeiro disco da Timbalada projetou a Timbalada e uma nova estética negra. Desdobramento dos anos 70, desdobramento lá do Ilê, desdobramento do Olodum, mas foi uma outra pegada. Sim, então eu tive uma experiência pessoal com a Timbalada, a gente já está nos anos 90, né? É bom isso também, da história aí e voltar. Apesar que a história é um negócio reto. Linear, né? Eu tinha 18 anos e eu fui ver a Timbalada na Barra. E quando a Timbalada e os percussionistas saíam no chão, né, tinha um trio com alguns instrumentos de harmonia, se não me engano, guitarra e baixo, e eles no chão. E eu tive uma impressão que eu estava no sambódromo.
que eu estava no Rio de Janeiro. Aquilo não era possível de ser Bahia. Eu já tinha saído lá do Lodum, já tinha visto ali, mas a Timbalada tinha um negócio que era, para mim, mais impactante dentro da alma. Assim, como o ressoar mesmo de uma escola de samba. Aqueles rapazes todos, rapazes e moças, né, porque tinha meninas também. Tinha a Patrícia, maravilhosa, que era vocalista na época, toda pintada, né, com as coisas brancas. Referências às pinturas dos Iaôs do Candomblé, é importante dizer isso. Aquilo é uma referência exatamente à pintura dos Iaôs, que remonta às pinturas das nações africanas de onde vieram os escravizados. Então, tinha muita ancestralidade só naquelas imagens ali. Mas tudo isso filho, para não perder o fio, do que Luiz fazia também. Sara Jane teve uma outra presença. Sara Jane é uma cantora exuberante, enorme, maravilhosa, com um timbre muito bonito, particular, um ouvido absoluto. Poucas pessoas sabem disso. Sara Jane tem uma percepção e uma afinação incomuns, né? Muitas outras têm. Mas dela, quero destacar aqui porque ela fez muito sucesso. Quando Sara Jane faz muito sucesso, aí ela abre o caminho para outras vocalistas. Né? Você tem Marinês, da banda Reflexos, grande cantora, espetacular, né? Inconfundível. Um caminho para a música, para o canto lírico, é evidente ali, quando você pega as gravações de Marinês. Mas na banda Reflexos você tinha também... Caramba, não posso esquecer o nome dele. Que era maravilhoso. Tanta gente boa, né? Que é pai de um menino, é um ativista LGBT maravilhoso. Desculpem, gente, não vou lembrar os nomes deles agora. Mas vocês vão assistir juntos, vão saber quem é. Pode botar nos comentários depois aí. Mas você vai ter depois a banda Mel, com Book Jones, as irmãs, né? Jaciara e a outra irmã também, que esqueci agora o nome, Jandira, enfim. E depois a segunda formação da banda Mel com Márcia Short e Alan Bennett, né? Márcia Short, eu preciso dizer muito, quem conhece de música baiana, quem sabe de música brasileira, sabe a importância, o que é Márcia Short, porque eu guardo um carinho muito especial, particular. Outra voz marcante, né? Profundamente marcante, que eu tenho a honra de ter tido no meu primeiro disco gravando uma canção comigo, né? Márcia, que é uma grande amiga. Que delícia. Se tornou uma grande amiga e é uma das maiores cantoras desse país. Essas vozes femininas e masculinas que eu falei aqui vão abrir caminho. No meio disso tudo tem o Chiclete com Banana, não posso deixar de dizer, que é uma outra estética, que é uma coisa voltada para o rock, que vem lá desde o Missinho, que tocava com eles. Tem o Asa de Águia, é importante falar de Durval, que era a turma dos meninos descolados e descompromissados com qualquer discurso de identidade. Com qualquer estilo, né? Porque era uma mistura de rock com... E era bacana isso também. Não era uma coisa ruim. Não era uma coisa ruim, porque era também a juventude de Salvador. Então, não era só a coisa polarizada, brancos e pretos. Eram brancos, mas quais brancos? Então, tinha os brancos de Durval, tinha os brancos de Bel. Tá? Então, assim, era diferente isso. Tinha os brancos da banda Beijo com o Netinho, que era uma branquitude um pouco mais parda, já lidava mais com sobretudo no primeiro momento, né, quando ele vira marombeiro, muda um pouco, né? Aí vira uma juventude, vira os brancos de maromba da cidade que seguem ele, e desagou no que desagou, ele se tornou esse bolsonarista, na minha opinião, fora de propósito, né? Mas tudo isso coexistiu nos anos 80. Márcia Freire, furacão absoluto como vocalista da banda Cheiro de Amor, uma energia, furacão uma loiro, né? força. Era uma lourice sarará da Bahia, né? Mas era reconhecida dessa maneira, né? Então, uma negritude disfarçada pelo, como diz a música de Gil, né? Sarará miolo, né? Sim. Já tem cabelo louro, não pode, aquela brincadeira que ele faz do cabelo duro, do cabelo louro, cabelo liso. Márcia Freire era um pouco isso, né? Carla Vise, que vai vir um pouco depois, né? Grande cantora com um timbre, uma tessitura delicada, suave, ao mesmo tempo com muita energia, né? Carlinha, que eu amo tanto, também se tornou uma grande amiga. Né? Muita gente, estou tentando não esquecer de ninguém.
Para chegar nos anos 90, Margareth Menezes, pelo amor de Deus. Margareth que fez um outro caminho. Margareth grava o Faraó, né? Porque ninguém queria gravar, eu preciso dizer isso. As pessoas achavam que aquela música não ia dar em nada, por causa daquela letra enorme. De fato, Faraó parece um hino nacional. Ela tem parte 1 e parte 2. Então ela é muito grande, respaldada naquele discurso histórico que era comum das músicas do Olodum e do Ilhaê, todos referentes à história da... E Faraó traz um diferencial que é exatamente aquele momento assim, em vez de cabelos trançados, teremos turbantes de Tutankhamon. Esse verso da música, ele parece que mimetiza a grande revolução que ela própria traz. A coisa do Tutankhamon, que pode ser questionada por várias razões, Tutankhamon é um faraó, até certo ponto escroto, naquela servidão coletiva do povo todo, mas era um símbolo de grandeza. Que me lembra, quando eu vejo essa coisa do Tutankhamon e faraó, me lembra uma cantiga de domínio público de Umbanda, que Bethânia recupera no disco dela de 2003, que é brasileirinho, que quando o faraó fala do Tutankhamon, começa a referência de poder, lembra uma coisa que Bethânia canta, que é assim: o sobrado de mamãe é debaixo d'água, o sobrado de mamãe é debaixo d'água, debaixo d'água por cima da areia tem ouro, tem prata, tem diamante que nos alumeia, porque os negros também têm sobrado. Que era ela, inclusive ela fala isso, eu estou só reproduzindo. Os pretos têm sobrado que vem os brancos. Então, Tutankhamon era a referência de grandeza dos pretos. Quando o Olodum bota isso na rua e diz isso com essa grandeza, e tem uma fala bonita também sobre isso da própria Daniela, que disse quando ouviu o faraó pela primeira vez, que ela ficou pensando assim, isso é diferente, isso vai... Porque o artista sente, né? E sobretudo quem é atento, embora a Daniela seja uma mulher branca, ela sempre uma fala dela sobre isso, né? De uma atenção a esse mundo, porque era inevitável. O que eu falei sobre mim, eu não era artista, né? Eu era uma criança de 10 anos. A Daniela tem 11 anos mais do que era uma mulher de 21, que já cantava. Então, deve ter sido muito difícil, só muito preconceito, racismo e ódio ao que é popular, para que alguém que fosse da arte naquele momento não desse atenção a isso. Era muito difícil. Era preciso uma rejeição muito objetiva e dizer que isso não interferiu na sua estética de alguma forma, porque era muito forte aqui. E aí, já que eu falei um pouco dela, tem a ver, depois dessas cantoras todas, né? Margareth ter gravado Faraó, Margareth ter feito aqueles discos lindíssimos, né? Elegibu, que ela gravou, que é uma história de Ifá, de ter se tornado uma artista projetada internacionalmente, porque quando David Byrne se interessa por Margareth já chamava a atenção dos estrangeiros que vinham para cá. Margareth chamou a atenção de Gilberto Gil, chamou a atenção de Caetano, aquele timbre, aquele canto, aquele lugar, aquela região vocal. Margareth é uma contralto, mas tem coisas dela de mezzo soprano, tem coisas dela que se aproximam de uma coisa de barítono. Margareth tem um timbre que dentro de uma compreensão mais fonoaudiológica não é tão simples. Inclusive, por isso existem elementos das afinações de Margareth que são causam certa estranheza a algumas pessoas. Porque tem um lugar mesmo diferente daqueles timbres. Muito incomum, né? Muito incomum e muito intermediário. Assim, muito essa fala não é minha, não. Essa fala de professores de canto, pessoas com quem eu já conversei sobre isso. Em 90, a Daniela lança o disco, que não tinha, era Daniela Mercury, não tinha título, né? E aí vem o Swing da Cor. Que foi aquela revolução pelo Brasil, né? Foi quando ela foi para o MASP, em 91, Museu de Arte de São Paulo, e fazer um show meio-dia, que era um show de artistas iniciantes. Essa música tocou muito no Nordeste, chamou a atenção do povo lá, né? Pessoas que conheciam o que se fazia aqui. Ela vai fazer um show do MASP. Quando ela faz o show do MASP, com menos de 1 hora de show, se pede para parar o show, porque a estrutura da marquise do
do museu estava ameaçada de desabar. Porque era um show meio-dia, que normalmente eram 100 pessoas, sei lá, 50 pessoas que desciam para assistir, para contemplar os artistas. Horário do almoço, né? E na hora do almoço, existem imagens das pessoas parando os ônibus e pedindo para descer, e se aglomerarem. Porque Muito isso é muito forte. É muito forte. Independente de quem gosta ou não Ou gosta não. da estética, isso há uma força. É essa sensação que eu falava com você no início, quando a gente adentra o circuito do carnaval. É algo. Só sabe quem está ali. É sinestésico, né? Mexe com a gente num lugar muito sinestésico, o corpo inteiro. Em 92 existe o boom. Aí isso sim é um outro ponto de virada. Outra reinvenção. Outra reinvenção. Porque quando o swing da cor é a menina branca, de classe média mesmo, nascida em Brotas, cantando a música dos pretos. Até o swing dos pretos. Né? Isso. Até aí, nada muito de novo no front de uma história do Brasil que esconde a negritude. Tá? Uma menina branca, beleza, que vai lá, sobe, canta. Mas o trabalho seguinte, que é um trabalho conjunto, do talento específico dela, dos músicos que a acompanhavam e que já criaram uma sonoridade baseada na música da rua, porque não dá para falar de Daniela Mercury sem falar, logo depois de Cesário Leone, que é o baixista que a acompanha até hoje, não vou esquecer o meu amigo, o guitarrista que a acompanha também até hoje. Não dá para falar sem falar dessa sonoridade, que aí sim, aquilo que Moraes fez lá em 76, 77, 79, volta agora, só que agora com uma indústria nacional, com a Rede Globo colocando os holofotes, com a cervejaria Antártica fazendo a propaganda, com a Praça da Apoteose lotada para um espetáculo que foi transmitido pela televisão, o Canto da Cidade, que é uma outra... Outro hino, né? Um hino absolutamente controverso, uma canção originalmente de Toti Gira, que entregou para ela, e que ela ajustou coisas da música para o que ela queria dizer, e virou um hino. O canto dessa cidade é meu, o canto dessa cidade sou eu. E é uma coisa que ela vai carregar para a vida dela inteira, que é a contradição contida nesta música, o fato dela ser uma mulher de pele branca, socialmente branca, cantando que a cor da cidade, o canto da cidade é ela. Mas isso se desdobrou no mesmo disco que você tem o Ileaê presente, inclusive tocando, né, que é o mais belo dos belos, e iniciando uma trajetória de isso. Agora a gente fala num gênero, que é Axé Music, que foi um nome dado por um jornalista baiano para desmerecer a música. A música de carnaval é música axé. Absolutamente preconceituoso, inclusive, do ponto de vista até racial, né? Porque axé é uma coisa maravilhosa, não é uma coisa ruim. O axé vem do candomblé. A palavra axé tem um significado de força, mas talvez nas escritas não racionais das coisas, a expressão casou, culminou bem com a ideia de uma música muito forte, muito intensa e com a capacidade que teve de invadir e de brigar midiaticamente com um outro gênero musical, porque foi uma briga mesmo mercadológica entre a axé music e o sertanejo, que naquele momento era impulsionado e representava um Brasil que estava morrendo, que era o Brasil de Fernando Collor de Mello. A Bahia foi o grande antagonista. E aí não se pode deixar de dizer, através, primeiro, do impulso que Daniela deu, depois aí, quando a porteira foi quebrada, a baianada toda entrou lá. Vou pedir para você que está aí assistindo a gente, não esquece, curte, se inscreve, compartilha, pega o cafezinho
e vai aí distribuindo para todo mundo, sempre com conteúdos muito diversos para você aprender sempre. Agora, professor, me diz uma coisa. Prefere sair do quê? Camarote, pipoca Eu saio no ou Gandhi. bloco? Eu saio no Gandhi, já saí algumas vezes no Crocodilo, já saí de pipoca. Uhum. Eu tenho diminuído meu interesse em sair no carnaval. É engraçado isso, né? Mas mais por uma questão muito pessoal mesmo, de começar a não me interessar tanto por estar na multidão. Mas o carnaval me interessa. Sim. Porque a gente não para em Daniela isso, né? Sim, Porque não, a gente não. vai e todas as contradições disso, porque enquanto esse modelo da Axé Music emerge, tem uma galera que continua produzindo música, Uhum. que começa também a não ter mais as presenças que tinha antes. Então você tem um volume de artistas que perdem espaço, injustamente muitas vezes, porque o mercado ele não consegue ser plástico, o mercado é monocultor, o mercado brasileiro é monocultor, na música é monocultor, falo com muita tranquilidade disso, porque sinto isso na pele, enquanto um artista baiano que não faz axé music, um artista baiano que não é do trio elétrico, um artista baiano que tem 25 anos de trabalho, 2 discos, e até hoje muita gente não sabe quem eu sou o único, inclusive. Muitos tantos são assim, atuando um ano inteiro de música. Eu devo fazer uns 100 shows por ano nessa cidade, e as pessoas muita gente não conhece. Mas pense quem esteve no olhar da mídia, em todos os lugares, e que com a emergência de um outro. Vamos aproveitar essa fala que você está falando aí de reconhecimento. Aproveita, deixa o seu arroba, fale direitinho. A produção tem uma pergunta que a pauta foi muito corrida, não trouxe para a gente. Eu vou pedir para a produção trazer essa pergunta. É uma pergunta muito interessante. Eu acho que eu vou pegar o celular até para facilitar, porque o assunto do carnaval tem muitos blocos, né? Muitas camadas. É muita coisa. Mas fale aí o seu arroba. Arroba Carlos Barros Oficial. É facinho. Fácil. Não tem underline, não tem nenhuma dificuldade. Carlos Barros Oficial, tudo junto. Então, segue aí o nosso querido cantor, professor, historiador, Carlos Barros Oficial. Isso. Pronto. Segue lá. Aproveita e segue também, chega mais pertinho. Exato. Ivone Comunicadora. Que bom ter vocês aqui. A produção vai mandar aí a resposta. A pergunta, aliás, porque diz que tem uma pergunta maravilhosa. Mas hoje, qual seria o seu desejo a respeito do Carnaval de Salvador? O desejo, ou a sua percepção, o seu olhar crítico, ou o seu olhar... Eu acho que o Carnaval precisa voltar a ser mais baiano. Isso é um tema bem delicado. Porque vem misturando muito? Não, porque vem abrindo, aí é uma discussão de mercado. Misturar, é isso que eu quis dizer, abrindo muito para outros gêneros ou não? Abrindo muito para outros... Vou usar uma expressão que minha avó usava muito, assim, desvestindo um santo para vestir outro. Eu quero dizer o seguinte, isso não é um fenômeno só do Carnaval da Bahia. Tá. Isso é um fenômeno da gestão de cultura no estado da Bahia, na cidade de Salvador. E conversando com uma amiga essa semana, uma cantora maravilhosa, carioca, maravilhosa mesmo, com quem eu dividi palco outro dia, no Rio acontece a mesma coisa. Acontece o seguinte, Salvador, Rio de Janeiro, Recife, talvez Recife seja um pouco diferente pelos relatos que eu tenho, não conheço, mas cidades muito turísticas vivem de mega eventos. O Carnaval é um mega evento. E o sistema de editais, é bom que se diga, é um mecanismo que eu considero dos melhores para você democratizar, pulverizar investimentos, facilitar a participação de artistas de diversos gêneros e de diversos tamanhos, no sentido das suas popularidades. Certo. Mas o que falta ao Carnaval hoje é entender que existem artistas que lidam com a cultura baiana, que podem estar no Carnaval da Bahia e que estão na Bahia o ano inteiro. Vivem na Bahia os 365 dias e que, para acessar os canais, para acessar os espaços do Carnaval, para ser mais específico, encontram ainda muitas dificuldades. Artistas, inclusive, com notoriedade, eu não estou falando aí
de mim, por exemplo, que não sou um artista da cena do carnaval, mas artistas que são da cena do carnaval, notórios e que ficam literalmente passando o prato, mendigando as esferas públicas que organizam o carnaval para tocarem. Porque as esferas privadas, elas não têm interesse em financiar e manter artistas que não estejam vinculados a uma ideia do que é juventude, do que é moderno, né, no conceito mais vulgar de modernidade, e do que vende. Então, por isso que eu estou responsabilizando a esfera pública, porque a esfera pública precisa fazer com que alguns artistas estejam presentes na cena do carnaval, porque são artistas que estão vivos, que construíram a história do carnaval e que estão presentes, que têm o que informar. Porque se alguém ouve, se um menino de 16, 17 anos, uma menina de 16, 17 anos, está começando a curtir o carnaval, ela só vê na cena do carnaval o que é produzido há 5 anos ou há 10 anos, ela perde a dimensão na cena do carnaval do que é o Carnaval da Bahia na sua completude. Isso, para mim, um carnaval que eu queria, se for essa a questão, era um carnaval em que a gente pudesse ver uma diversidade maior no tempo e no espaço. O carnaval do Pelourinho, ele traz os carnavais antigos. É importante, mas é importante que esse carnaval, é importante que as marchinhas, elas estejam no circuito, aparecendo na televisão. É importante que artistas antológicos dos anos 80, dos anos 90 do Carnaval da Bahia estejam passando um trio depois de Ivete Sangalo. Uhum. Porque a televisão vai mostrar esses artistas que eles estão vivos e existem. Sim. É preciso que, depois da pipoca de Daniela, ou antes da pipoca de Daniela, que é uma artista em evidência ainda, sim, é preciso que antes ou depois dela tenha um trio elétrico pequeno, um trio elétrico que traga artistas que mobilizam a cena de Salvador o ano inteiro. Porque artista vive do que produz. Né? Alguns artistas vivem, eu tenho a sorte na minha vida de ter 2 profissões que podem me sustentar. Mas existem pessoas que dependem, muitas vezes, do volume de cachês do carnaval para programar boa parte do seu ano. Uhum. Em Salvador, a Bahia e Salvador são espaços que vivem de grandes eventos. Quando termina o carnaval, um mês após o carnaval, tudo se volta para o São João. As 2 grandes, né? Quando termina o São João, 2, 3 meses depois, começam os festivais para o carnaval do ano seguinte. Então, isso faz com que, se esses 2 divisores de água, se esses 2 marcadores de tempo são tão presentes, eu preciso, enquanto gestão pública, fazer com que a produção da cidade, a produção do Estado, toda, possa estar presente nesses 2 eventos. Porque eu tenho um fluxo socioexistencial que faz com que esses 2 momentos sejam os momentos que definem o que é a cultura do Estado. Então, é obrigação da gestão pública, obrigação do ponto de vista social, porque a profissão de músico, a profissão de roadies, a profissão de instrumentistas, cantoras, cantores, contra-regras, todo o caldo que cerca a produção artística, né? Todo o caldo humano que cerca a produção artística, essas pessoas precisam existir o ano inteiro. E bem remuneradas. Elas não podem também fazer o show em fevereiro e receber o dinheiro em julho, como acontece. Elas não podem não ter trabalho em fevereiro. Porque eu, falando como artista, posso segurar me dar um luxo, sua vida durante 3 meses aguardando. Eu posso me dar o luxo de não fazer nenhum show no carnaval. Porque eu tenho outra profissão que me sustenta para isso, onde eu trabalho tanto quanto. Mas seria interessante para mim também, enquanto artista, estar no carnaval. Uhum. Outros que não pela questão financeira meramente, mas porque o carnaval é uma vitrine. O carnaval é um espaço de visibilidade. O São João é um espaço de visibilidade. Mas eu estou falando aqui de pessoas que passam necessidades financeiras. E são grandes artistas. E todos reconhecem, mas não têm a oportunidade. Quem está lá
não fazer a pauta, né? Conhece. Eu acho, por exemplo, que tem artistas que não deveriam. Eu não teria nenhum problema de que eu concorresse a um edital. Eu estou evitando citar os nomes das pessoas, para não demarcar. Claro. Mas eu acho que há artistas nessa cidade que não deveriam, não precisariam entrar em editais. Eu não me sentiria ofendido. Se algumas pessoas não entrassem nos editais, entende? Fossem convidadas a fazer um show na Praça Castro Alves, a puxar um trio na Barra. Porque são pessoas que estão num outro lugar. Estou falando de gente que construiu o carnaval aqui nos anos 70, nos anos 80, nos anos 90, e que não está mais no circuito dos grandes empreendimentos bancarem, botarem dinheiro. Então, tá, quem são essas pessoas? Fulano, Beltrano, Cicrano, fazer um rol, elencar. Nós temos conselhos de cultura, nós temos conselhos, do mesmo jeito que tem conselho de educação, tem conselho de cultura. Cadê os conselheiros? Acima de egos e de quem eu gosto mais, quem eu gosto menos, quem eu gosto mais ou menos. Não vou abranger todo mundo, que é muita gente, mas eu vou abranger algumas pessoas que são importantes. E eu vou fazer a roda girar. Em 2023, eu chamei essa galera aqui, beleza, para 2024, eu vou chamar essa outra galera aqui, porque eu já chamei em 23, mas aí em junho tem São João. Essas pessoas também cantam. Sim. Essas pessoas também podem se reinventam para fazer. Sim. Então, quem eu não chamei no Carnaval, eu vou chamar no São João. No ano que vem eu chamo no São João, o outro eu chamo no Carnaval. E aí as novas gerações vão surgindo, os novos mecanismos de atrativos para os lugares do negócio vão surgindo também. Então, tem gerações que surgem, que já têm o seu lugar, estão brigando pelo seu lugar já no lugar do mercado. Então, quem está surgindo agora novo, com o discurso da novidade, vai buscar o discurso da novidade entre o mercado. Vai ser produto que é produto. Ninguém está brigando com fato. Tudo é produto. Não tem essa ilusão de que não é produto. Produto. Tudo é produto. Mas eu acho que é produtos com um grau de nobreza que você precisa, nobreza conquistada ao longo do tempo, que você precisa respeitar, porque senão a gente vai continuar sendo o país que não respeita a história do outro. A construção do outro. É verdade. E continuamos aqui. A nossa produção não mandou a resposta. Aliás, a pergunta não veio, não apareceu, né? Porque, assim, é um programa enorme. A gente ficaria aqui um podcast, no mínimo, aí de 3 horas, né? Falando, debatendo, relembrando. E as músicas que você trouxe, maravilhosas, né? Os trechinhos que a gente fez, voltar ao passado, muito, muito bom mesmo. O professor Carlos Barros, que também é cantor, é também mestre em ciências sociais, está conosco aqui no Aqui Pode Podcast, um projeto do Colégio ICEA, um projeto do nosso querido professor Heron, que tem esse projeto aqui, dando visibilidade a nós que somos alunos. Eu sou aluna da turma de teatro, já estou concluindo agora o TCC, né? Mais uma função, mais uma voz arte. linda, um timbre lindo que deveria cantar. Oh, que coisa boa! Quem sabe. Era o meu sonho, mas a gente seguiu para o rádio, seguiu para o jornalismo, a gente foi caminhando, né? Sim. Quem vem do interior, ele vai caminhando, devagarzinho. Mas estamos caminhando bem, graças a Deus. Professor, o que mais que você quer falar aí, que a gente não conseguiu, porque a pauta foi corrida? O que mais você quer falar do nosso carnaval? Parabenizar esse projeto de vocês. Acho importantíssimo que se tenha essa ideia do videocast, né, de você ter esse bate-papo gravado, filmado e esse áudio que fica registrado. Não tem mais o que... sempre tem mais. Sempre tem, né? Sim, o que se aprofundar. Eu acho que o que eu queria dizer era isso, era que o carnaval é esse lugar de um sonho tornado real. Assim, vou terminar com um trecho de uma canção. Uma canção de Gilberto Gil que ele fez no finalzinho dos anos 90, que chama Lamento de Carnaval, que meio que responde a algumas inquietações. Tem algumas pessoas que querem... O carnaval expressa problemas da vida cotidiana, mas ele não pode ser o lugar de resolução de todas elas. A gente
visualizo os problemas, como eu visualizei alguns aqui, coloquei propostas na minha cabeça, que eu penso que podem ser soluções parciais, pelo menos. Mas ele não é, o carnaval não pode ser o espaço exatamente da resolução das coisas que estão no carnaval, mas que não necessariamente nascem nele. E aí ele tem uma música muito bonita que chama-se Lamento de Carnaval. E marca o nome que eu quero exatamente dela. Eu sou que nem Isaurinha Garcia. João que dizia que Isaurinha Garcia, grande cantora brasileira, esquecia as letras. Precisava ter essa mesma... eu não esqueço as letras. Eu também sou uma dessas pessoas. Um scriptzinho, né? O espelho. Mas eu acho que eu vou lembrar dessa. Ela é assim. Para muitos é um pecado que do imposto que pagamos ao Estado e do lucro que damos ao mercado, um pedaço seja destinado ao carnaval. Para outros, no entanto, da magia do tambor, da cor do canto, é que vem o calor que seca o pranto em seus olhos já cansados de ver tanto mal. Que diz mais ou menos isso, né? De que muita gente, mas nossa, gasta-se tanto, mas aquele momento de alegria pode curar, pode renovar alguém, né? E aí ele continua. Hoje é dia de folia, hoje eu canto pra esquecer, e a escola do bairro está sem professor. Amanhã, depois da festa, a cidade que protesta entrará pela festa da porta do corredor. Não adianta fugir, não adianta fugir, seu doutor. Não adianta trancar a porta, não adianta fugir, seu doutor. E os dois lados, né? Quem acha que o carnaval anestesia para o ano todo está enganado. Porque não adianta fugir. E lá depois a vida chega. Uhum. E ao mesmo tempo, quem está preocupado, quem está apontando, nossa, mas quanto se gasta, quanto investimento. Por outro lado, essa gota de alegria do carnaval, ela é importante como o pedaço de pão que você dá a um menino de rua, que muita gente diz assim, isso não resolve, mas naquele momento tem uma boca com fome. Então, a pretensão megalômana de achar que o pedaço de pão vai resolver, de quem pensa que não vai resolver e aí não faz, e não faz nada. Resolver, não faz nada. É o mesmo discurso gasta-se tanto, mas aquele pedacinho de alegria é importante para secar o pranto. Mas também não se engane, porque, como você diz, depois da quarta-feira de cinzas, as matérias, infelizmente, do jornal permanecerão dizendo que os cordeiros recebem R$30 por dia de trabalho para ficar 12, 13 horas. Não recebem alimentos e muitas vezes nem o salário, aquele dinheirinho receberam. E às vezes toma calote. Sim. Isso bate na porta lá. Né? E aí a gente tem E fazem com eles a mesma coisa que o poder público faz com os cantores. Pagam com 3, com 4 meses, quando pagam, né? Porque as contas das pessoas ficam suspensas durante 3, 4 meses, aguardando. Mas a gente deve lembrar também o seguinte, que quem está ali são famílias, né? Pessoas que estão aguardando o ano inteiro. É como se fosse o agricultor que está esperando aquela colheita para segurar a onda durante 6 meses, 1 ano. Então, tem muita gente envolvida. É lógico que quem está na fila da saúde vai dizer, nossa, para que tanto dinheiro ali? Mas a gente sabe que tem inúmeras famílias aguardando esse dinheiro para mover a sua vida. E que se for bem aplicado, porque a quantidade de dinheiro que é injetado, aí falando na questão do dinheiro mesmo, é enorme também. Então a questão é como é que isso se reverte depois. Quando as pessoas fazem discurso anti-Estado, né, já entrando no território mais político, o Estado não serve para nada. Vamos enxugar o Estado. Elas não têm dimensão do que elas estão dizendo. Porque se a gente tem queixas profundas a fazer, a maneira como o Estado repassa aquilo que recebe enquanto impostos, ganhos, né, nos eventos, etc.,
sem a intervenção mínima do Estado, mesmo esse Estado capenga, problemático, cheio de deficiências que nós temos, sem ele, aí a gente ia ver a bancarrota absoluta dessas famílias, de quem precisa trabalhar 7 dias, de quem vai terça-feira antes do carnaval. Agora, a terça anterior, porque tem futuso, tem ano, já começa uma semana antes. Quem chega terça-feira antes, quando você desce para a Barra, ficam hospedados na avenida. Não ficam hospedados, eles ficam na rua. Na rua, é isso? Ficam ali. Na rua. Na avenida que eu quis dizer com isso. Naquele circuito, vivenciando tudo aquilo. Para essas pessoas, esse discurso do quanto se gasta, não vale. Não vale, porque ela vai sempre dizer, eu quero isso, porque é por isso que a música dos versos fala do Além do Carnaval. É exatamente isso que ela fala. Professor, muito obrigada. Até a próxima. Tá? E você também. Até a próxima. Tchau, tchau.